Quem tem razão? Bom, a gente tem acompanhado uma discussão importante sobre a distribuição de cargos, os interesses de diversos partidos. Já a proposta para alteração na lei das estatais para permitir que políticos assumam, reduzindo e alterando aquela quarentena, um instrumento para preservar a gestão e isolar ali essas empresas. E, evidentemente, há uma preocupação. De um lado, quando a gente coloca a PEC fura-teto sobre a questão fiscal, a discussão sobre revogar o teto e outros instrumentos importantes para a saúde das finanças do país. E aí a gente tem a questão de um prognóstico que não é dos mais favoráveis, quando a gente percebe que vão tirar possivelmente gestores, figuras do mercado, para colocar políticos para atender esses interesses. E é isso que a gente vai discutir aqui com os nossos convidados. Quais são os efeitos de tudo isso? Eu vou começar a nossa conversa aqui perguntando para o professor Adriano Cerqueira, um olhar mais histórico, tentando fazer aí um apanhado, professor, do que a gente tem como evolução desses pilares, a mudança na lei das estatais, a própria dinâmica envolvendo o teto de gastos, esses instrumentos que agora estão sendo muito discutidos, foram conquistas importantes do ponto de vista da gestão pública. E agora a preocupação justamente por abandoná-los. Eu queria ouvi-lo sobre isso. É uma perspectiva negativa quando a gente vê o encaminhamento da discussão que a gente tem hoje, professor? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar no programa. Com certeza, é uma péssima sinalização, um governo que nem começou ainda. Vamos lembrar que muitas dessas ações de saneamento, principalmente na gestão das estatais, aconteceu a partir da saída da Dilma pelo legítimo e constitucional processo de impeachment que ela sofreu, justamente por irresponsabilidade fiscal, que podemos assim sintetizar o crime político que ela teria cometido. E nesse sentido, a gente viu a gestão Temer, depois os anos da gestão Bolsonaro, principalmente, sob o comando na economia do Paulo Guedes, uma preocupação em recuperar a credibilidade da gestão pública brasileira em termos de uma preocupação com os limites financeiros, uma responsabilidade fiscal e bons gestores de mercado atuando nessas ações. E a resposta do mercado foi muito positiva. As estatais tiveram um grande superávit, em termos até mesmo de ganhos, e também o valor de mercado que cresceu bastante. Tudo isso foi exatamente para sair do que eu chamaria daquela herança maldita do governo Dilma e também da gestão petista do Lula. E agora, como vai voltar os vícios, tudo indica que estão voltando também. Deixa eu trazer o senador Plínio Valério aqui para a nossa conversa. Senador, a gente olha essa discussão hoje e a gente já sabe mais ou menos quais vão ser as figuras. É mais ou menos como se a gente já tivesse o álbum esperando quais serão as figurinhas para preencher ali em cada uma das posições. É verdade que esse álbum ficou maior porque o número de ministérios será aumentado, o que por si só também já é algo negativo. A gente está aumentando de novo a folha para poder fazer caber tudo isso. Queria ouvi-lo a respeito desse loteamento. A gente sabe que é parte da política esse processo, mas da maneira como a gente está assistindo aqui, estamos ignorando alguns princípios importantes e eu insisto, que foram conquistas fundamentais para nós enquanto país. Não estou nem falando de governo, né, senador? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos, boa tarde aos companheiros aí de programa. O que está acontecendo é um absurdo e cabe a nós, senadores, barrar isso. Essa coisa não tem nem que entrar na pauta, por isso que nós do PSDB já tomamos nossa posição. Nós vamos tentar fazer com que o Rodrigo Pacheco entenda que esse assunto não pode ser pautado mais. E cabe a nós que não concordamos com isso. Isso é um absurdo. Eu gostaria de ter palavra para classificar, mas não tem como classificar. Me vem à mente aquela novela da Viúva Porcina, aquela que foi sem tecido, e esse governo que ainda vai ser, já quer ser, quer estar mandando. E nós não estamos aí para ser mandados por um futuro governo. Mexe, é um escândalo e abre uma brecha enorme para que pessoas desqualificadas
qualificada no outro setor que não é o apontado, para que comece a indicar daqui para lá, começa com o Mercadante, vai acabar com o Jesuíno, Zé Disseu, e nós não podemos mais permitir isso, e só o Senado pode impedir, e esse é o nosso trabalho, nós somos contra mesmo e vamos fazer todo o trabalho para que esse assunto não seja pautado, porque ele vergonha ainda mais a nós senadores e vergonha o brasileiro. Isso é coisa de província, coisa de província de banana, né? de país bananal. Quero trazer também agora aqui para a nossa conversa o deputado Alexis Fontaine. Deputado, a gente está acompanhando aí a movimentação, muito provavelmente a gente não deve ter mais uma vez a votação da PEC fura-teto na Câmara, tudo pelo menos indica que não, embora a gente saiba que existe uma pressão grande do novo governo. E aí eu insisto nessa expressão, o novo governo, porque a sensação que se tem pela dinâmica do debate que a gente assiste agora é que, na verdade, já é o governo efetivamente, porque eles passaram a pautar agendas e questões que deveriam começar lá mais adiante, atravessando o carro dos bois. E aí o tópico é, o próprio orçamento do ano que vem já conta com valores e com questões que estão previstas numa PEC que sequer foi aprovada pelas duas casas. Esse é o nível de complexidade. Nós estamos passando o carro na frente dos bois. Queria ouvi-lo sobre isso, deputado. Boa tarde, Carlos, e aos que estão acompanhando aqui a Jovem Pan. De fato, estão deixando. A verdade é que se estão passando a carroça na frente dos bois, é porque o atual governo não está se mexendo para evitar que isso aconteça. Eu acho isso, inclusive, uma desmoralização para a base do atual governo, Jair Bolsonaro, que não se mexe mais. Mesmo vários deputados que não foram reeleitos e que poderiam estar fazendo uma oposição contundente, estão extremamente calados. E aí, quando você não ocupa os espaços, aqueles que são mais intrépidos e estão mais ousados vão ocupar o espaço. E é o que está acontecendo. Agora, a PEC da transição, ela está mostrando muita dificuldade. Não tem os 308 votos, vão falar, PEC é uma votação difícil, e é por isso que abriu-se o balcão de negócios para tentar fazer com que tenha votos. Vai ser muito difícil. Lula até já anunciou que tem outras opções, mas nós, deputados, que ainda estamos nessa legislatura, vamos fazer de tudo para que isso não passe. Agora, professor, a gente tem essa perspectiva e esse olhar que o deputado traz aqui para a gente. No entanto, a gente tem, nós citamos na abertura do programa aqui, alguns partidos cujos interesses, falamos do MDB, do PDT, PSD, Solidariedade, esses os que já estão sendo publicados, cujos líderes estão negociando ministérios, e o MDB quer 3 ministérios, tem a história da Simone Tebet, que teve um papel importante ali, bastante visibilidade, protagonismo durante a campanha no segundo turno e etc. Acomodar todos esses interesses é um caminho diferente daquele que foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro quando começou o governo, e aí a gente foi percebendo as mudanças ao longo do caminho, mas agora a gente volta àquilo que, entre aspas, aquilo que, citando, né, a expressão comum, que é a tal da velha política. Se é que houve em algum momento uma nova política, mas a gente volta a essa prática que já era conhecida. Qual que é a leitura que o senhor faz dessa construção, desse retorno a essa dinâmica? Basicamente, é a grande dificuldade que o novo governo vai ter nos próximos anos para conduzir com mais tranquilidade as suas políticas junto ao novo Congresso Nacional. O atual Congresso, Lula tem um pouco mais votos a seu favor, mas, como foi bem salientado pelo deputado Alexis Fontaine, me parece que não tem uma maioria constitucional ainda. E ele está tentando fazer o velho jogo, né, que ele cansou de fazer, e depois a própria Dilma também, que é tentar oferecer cargos, fazer uma série de promessas, inclusive que vai criar pelo menos uns 15 ou 20 ministérios, né, para poder abrigar tanta gente. Por outro lado, o enfrentamento contra Bolsonaro uniu uma frente muito ampla, muito maluca mesmo, né, pode-se dizer, porque tem de tudo ali. Então, como que você vai acomodar todas essas pessoas? Só com promessas? Não, tem que ter algum prenúncio de cargo. E só para estender um pouquinho, né, para piorar ainda mais, ao longo do governo Bolsonaro, uma série de medidas foram tirando o poder do executivo. E o que já foi chamado, né, de
orçamento secreto e depois passou a ser chamado de emenda do relator, deu ao Congresso Nacional, principalmente aos deputados, o poder de executar o orçamento. E, ora, é um poder que os deputados não vão querer perder facilmente. Então, está tão complexa a máquina pública brasileira e a política brasileira em termos institucionais que não vai ser muito difícil tirar esses nós todos. Eu acho que vai se passar muito tempo ainda até se tentar achar algum tipo de regularização. E o Lula está mostrando que está vindo com as velhas táticas de sempre, que é gastar muito e oferecer um quinhão, né, desses gastos para os seus possíveis aliados. E isso só alimenta a máquina. Você recebe hoje tantos milhões, daqui a pouco você vai querer bilhões. E isso só tende a piorar. E isso só incentiva ainda mais a gastança do governo. Foi o que a gente viu ao longo dos mandatos dos governos petistas. E é o que, aparentemente, deve acontecer nos próximos meses. Então, é bastante preocupante o que a gente está vendo agora. Senador, o nosso comentarista Zé Maria Trindade, há pouco, não sei se os senhores já estavam conectados, ele dizia sobre a possibilidade de inclusão de um jabuti no texto da PEC para acomodar a questão do orçamento, o que daria, sob certa perspectiva, uma amainada nessa coisa e ofereceria uma perspectiva de mais facilmente aprovar, afinal de contas haveria uma conjunção de interesses, né? No caso da lei das estatais, que passou no Senado, e aí foi a alteração que foi para a Câmara, também houve essa alegação, eu ouvi essa semana aqui, essa alegação de que, poxa, peraí, incluíram ali tópicos e a questão não era muito bem essa, né? E aí agora vai para a apreciação do Senado. Haveria condição para esse desmonte, para brecar isso, no caso da lei das estatais, no Senado? Porque aí a gente começa a perceber que a tática é a mesma, né? Vou usar aqui o professor, está usando a tática de sempre, né? Vamos pegar, vamos incluir num outro projeto, lá na Câmara. A PEC Fura-Teto foi apensada a um outro projeto, queimou etapas ali, pulou a CCJ, uma discussão que eu entendo, e aí talvez o deputado Alexis concorde comigo, era uma discussão fundamental ali na CCJ, afinal estamos falando de uma emenda à Constituição e tal. Como fica isso no Senado, do ponto de vista dessa articulação dos senadores? Nós do PMDB, junto com o Podemos, vamos conversar, mas com certeza eles vão estar juntos, mas vamos tentar barrar, não deixar pautar. Nós temos projetos aí, dormitando 2, 3 anos, que devem ser pautados e não são. Então a gente vai partir cobrado aí, juntar com aqueles que não compactuam com esse desmando, com essa vergonha, com essa anarquia que está sendo causada. Agora, é interessante, me permita eu fazer aqui uma comparação, a gente está dizendo muito aqui que eu não estou defendendo o jabuti, mas a gente critica muito o legislativo se metendo no executivo, mas ninguém critica o judiciário se metendo em todo lugar, então eu só estou registrando isso. Porque eu combato essa intromissão, essa usurpação do Judiciário, do Supremo, eu combato já há 4 anos, só estou registrando. Então, nós do Senado, nós temos que dar um basta nisso, mesmo que venham jabutis que beneficiem o legislador. Agora, querem o quê? O PT quer aprovar tudo que quer, do jeito que quer, sem dar nada em troco. Então, o pessoal sabe pedir. Tem político aí que sabe pedir, eu posso falar de cadeira, porque eu não fui eleito com emendas, com o apoio de nenhum prefeito no meu município, a gente foi eleito de outra forma, né, na capital em Manaus, então eu posso falar. E o político, nessa hora, não vai abdicar do que ele chama de avanço, que é a sua emenda de relator. Então é um jogo duríssimo, é um cabo de guerra que vai ser contornado com essas benesses que o Lula está apontando. E eu já disse, quando votei contra a PEC Fura-Teto, mas foram 16 votos só, e eu disse que o cara não tem dinheiro, mas está querendo 13 ministérios. Isso é hipocrisia, isso é vigarice, isso é ganância, isso é irresponsabilidade. Então, cabe a nós, Senado, cabe a nós, senadores, acabar com isso para o bem do Brasil. Nós vamos tentar, o PSDB e o Podemos vão tentar juntos. Porque aí entra, né, deputado, nessa história, e é muito bem lembrada essa questão dos ministérios, porque entra nessa história de algo que também a gente já trouxe aqui nos últimos dias, que são contrapartidas e que agora está nas mãos dos deputados, para buscar essas contrapartidas por uma única razão, por responsabilidade, porque essa conta virá. A gente já está discutindo e a gente já está vendo os estudos mostrando aumento da carga tributária, a gente já está vendo a perspectiva de inflação, a gente está vendo o mercado, essa semana
acho que foi até o Zé Maria que também disse isso, falou assim, o mercado pode não saber nada, mas sabe fazer conta. E o mercado também já está fazendo conta. O Lula debochou do mercado, mas o mercado está fazendo conta, está percebendo que ela não fecha. Como ficam essas contrapartidas? Tem espaço para esse tipo de negociação? Ou dentro desse contexto que eu citei aqui, da possibilidade de juntar esses interesses do orçamento com a questão da PEC, isso tudo passa feito vento, vai rapidamente, sem qualquer questionamento? Ô, Carlos, você disse muito bem, sabe? Toda essa conta não cabe. Quando você fura teto, você está falando em gastar mais do que tem. Quando você gasta mais do que tem, você tem que emitir títulos, você tem que vender esses títulos no mercado. Os agentes financeiros começam a ficar desconfiados, aumenta os juros, que é o custo do dinheiro, aumenta a dívida pública, e tudo isso vai ser pago por alguém que chama-se o pagador de impostos brasileiro, porque não existe outra forma de pagar dívidas. Então vai jogar para as próximas gerações essa dívida, se não for essa própria geração, porque a coisa vai tão rápido que acaba custando muito. E vamos lembrar, o aumento de ministérios e essas indicações políticas muito bem afirmadas aí, tem duas questões aí. Fora a corrupção, que foi uma marca registrada do governo do PT, tem a incompetência. E a incompetência, ela traz até mais prejuízo do que a corrupção. Porque a corrupção é um crime, você vai lá, apura, tenta fechar aquilo dentro de um certo valor. Mas a incompetência, ela tem um preço muito caro, custa muito caro para toda a sociedade. Então, indicações políticas em áreas que são técnicas, dentro de estatais, dentro de ministérios, onde você precisa ter pessoas que entendam do assunto, é temeroso. E aí o mercado já está precificando isso. O que aconteceu depois daquela avacalhação que houve na lei das estatais, acabando com a quarentena, que nem 40 dias mais agora, é 30 dias, era de 36 meses para 30 dias, que qualquer político ou membro de partido político pode compor aí, temos aí Luiz Mercadante no BNDES, e imediatamente percebeu-se que o Banco do Brasil e a Petrobras são vulneráveis demais, eles estão absolutamente vulneráveis para esse tipo de intromissão, de interferência. E aí já sabe como é que acontece. As ações da Petrobras despencaram, que uma violência, quase 48% no último mês, em função dessas ameaças. Tudo isso é custo Brasil, tudo isso acaba afetando a economia como um todo. É altamente temeroso o que está acontecendo. E essa avacalhação de botar PEC em outra PEC que não passa pela CCJ, passando por cima dos regimentos, simplesmente respeitando todas as regras do jogo. Então, estamos realmente em tempos temerosos e eu temo muito que o custo Brasil e a perda de competitividade do Brasil acaba aumentando muito. Professor, pegando carona, para a gente já caminhar para o final da nossa conversa aqui, pegando carona nessa fala do deputado, também na análise que o senador fez, a gente pode dizer, e aí quero que o senhor me corrija se minha leitura estiver errada, que nós temos dois momentos para serem analisados dentro de um mesmo tema, que é esse da gestão que se busca fazer para esse novo governo, que é este com esta legislatura aqui e o próximo com a mudança da composição do Congresso, em que a dinâmica será alterada porque a gente percebeu uma mudança nas urnas. Basta a gente olhar, não é, o desenho do mapa do Brasil a partir da votação dessa última eleição e a gente entende que houve essa mudança. Um Congresso será outro. Evidentemente, as regras desse jogo, elas se mantêm, o senhor mesmo lembrou, não é, que elas estão voltando, mas são outras figuras, são outras pessoas ali. Quais são as análises possíveis para diferenciar esses dois momentos? Que dificuldades, eventualmente, o governo Lula enfrenta ao lidar com o próximo Congresso, que ele não enfrenta agora e, por isso, quer aprovar, antes do apagar das luzes de 2022, esses projetos? Sem dúvida, eu acho que muita dessa ganância legislativa, né, vou usar esse termo aqui, né, do governo, né, novo, não é tão novo assim, né, pelas práticas que a gente está vendo que já estão sendo anunciadas, se deve à percepção de que vai ter muito mais dificuldades em aprovar no novo Congresso, pela mudança de perfil. Se o atual Congresso tem um perfil mais conservador, o novo Congresso vai ser mais ainda, e Bolsonaro foi um grande eleitor desse novo Congresso.
A grande dúvida que se fica para os próximos 4 anos é se Bolsonaro vai ter uma disposição de virar, de fato, uma liderança nacional, né, junto a esses deputados, ou se ele vai ficar mais recolhido, como ele aparentemente tem ficado desde que teve a derrota pelas urnas eletrônicas. Então, muito que o governo está fazendo agora é uma tentativa de se aproximar um pouco do Arthur Lira, né, porque sabe que não tem como competir com ele, né, na nova legislatura, e tentar ter algum tipo de espaço de gastos, né, e também a possibilidade de lotear as estatais com o fim praticamente dessa quarentena, que é uma coisa absurda, né, como já foi anunciado. Então, acho que muita dessa voracidade é porque ele percebe que no próximo Congresso as dificuldades serão maiores e as oposições a serem enfrentadas também deverão crescer consideravelmente. Basicamente é o que eu teria a analisar agora no momento. Eu vou fazer essa mesma pergunta para o senador e para o deputado, porque estão ali e tem um termômetro diferente dessa situação. Começo com o senhor, senador. O senhor concorda com essa leitura do professor? Qual a leitura que o senhor faz desses dois momentos separados? Aí temos 2 semanas praticamente entre a virada do ano, né? E aí logo depois do recesso o próximo Congresso. Eu acho que o nobre cientista tem razão em tudo, é perfeita a análise dele, a leitura dele. Essa pressa é movida pela ganância, sim, pela irresponsabilidade também, mas ela é movida por eles querendo fazer tudo agora para poder botar aí a viagem em ritmo de cruzeiro. Pedem 200 bilhões, né? Querem isso, querem aquilo, querem antecipar, já querem governar sem estar no governo. E a gente tem que, pelo menos, declarar isso ao Brasil, e demonstrando com ações de ser contra isso. O PT insiste em achar que governar é partilhar benesses que não são suas com velhos companheiros. Governo não é confraria. E o PT quer governar como confraria. Agora, vão ter que correr mesmo, porque nós vamos ter reforço no Senado. Pelo menos a gente vem 15, 20 aí, 10 que nós possamos contar. Aí vamos deixar de ser 6 para combater o Supremo, 16 contra a Fora-Tepe para ser aí 20, para ser 30. Eu peço à população brasileira, tem toda a razão do planeta para estar descrente do Senado, mas tem que manter a confiança no Senado, porque o Senado é a única instituição que pode frear o desmando do ministro Moraes. O Senado é que pode chamar a responsabilidade. O Senado agora tem nas mãos a chance de impedir que essa vergonha passe também no Senado. Abrir onde passa um boi, passa uma boiada. É o mercadante hoje. Mas isso aí vai ficar agora fora da lei já. Vai ficar fora da lei. Então pode nomear qualquer compadre, qualquer comadre pode ser nomeado pelo governo. Foi bem dito pelo deputado que a incompetência é mais prejudicial do que a própria corrupção. E é o que vai acontecer se a gente permitir. Então eu peço ao brasileiro que, mesmo tendo os motivos que todo mundo, continue botando fé no Senado. Um dia as coisas vão mudar. Eu mantenho essa esperança e luto por ela. Perfeito. Deixa eu ouvir o deputado também sobre esse tópico para a gente poder fechar. Por favor, deputado. É a forma do PT de governar, né? Ele não consegue fazer isso de forma democrática mesmo. É mercado, é troca. Criaram, inclusive, petrolão, mensalão, justamente porque nem emendas davam mais conta do recado. Vou lembrar que o orçamento secreto, que agora já não é mais de secreto, é de relator, porque mudaram o nome, mas que também é outra graxa que azeita as votações dentro da própria Câmara dos Deputados e do Senado, e que está com julgamento, vamos ver o que vai acontecer, né, até o final do dia, esse julgamento aí, se manter ou não. Agora, de fato, o PT, ele é abusado e estão deixando ele ser abusado. Eles não estão no governo deles, eles não podiam estar já propondo esse monte de coisa e as pessoas aceitando. Mas isso significa já que o balcão de negócio está funcionando. É isso, então. Quero agradecer a participação do deputado federal Alexis Fontaine, do senador Plínio Valério e também do cientista político Adriano Cerqueira, eles que estiveram conosco aqui nesse debate no Prós e Contras. Agradeço demais aos três, um grande abraço, bom trabalho e até a próxima.